semana, em mais um dos nossos conteúdos, mais um dia da nossa imersão, servindo na igreja para a glória de Deus. Vocês foram edificados na semana passada? Então vamos continuar o nosso conteúdo de hoje. E antes de dar início, eu gostaria só de fazer um resumo da nossa aula anterior, para que quem não estava possa se familiarizar com o assunto, para a gente consiga partir do mesmo ponto. E para quem estava também é bom trazer sempre a memória, refrescar a memória, para que a gente possa continuar nesse crescimento, ok? Como o pastor falou, a pedido de vocês, a gente trouxe está gravando, né? Então depois você pode ter acesso lá no YouTube da igreja. Da semana passada já está lá disponível. Quem não estava pode assistir, acompanhar. Quem já estava pode assistir novamente, pausar, anotar com mais tranquilidade. Eu particularmente, quando quero aprender sobre um assunto, eu assisto ao meu mesmo conteúdo ali várias vezes e vou pausando, anotando, porque aí você absorve completamente aquele conteúdo, tá bom? Mas vamos lá, resumindo aqui o que nós tivemos na semana passada. No primeiro dia, nós introduzimos o tema do serviço na igreja. Nós destacamos que, embora muitos saibam da sua importância, dessa responsabilidade, mesmo com esse conhecimento, nem sempre nós colocamos isso em prática. Nem sempre isso acaba entrando no nosso dia a dia. Nós falamos que servir na igreja é um chamado divino, que deve ser feito sempre com a motivação correta. Sempre com a motivação correta, sem intenções egoístas ou a busca pelo reconhecimento humano. Então a gente destacou bastante isso na semana passada. Também a gente deixou bem claro que esse chamado não depende simplesmente da nossa capacidade ou mérito, mas da vontade soberana de Deus, que concede tanto os dons quanto as oportunidades para que nós possamos estar aqui engajados nesse serviço, sempre fazendo tudo segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, para a glória e louvor dele. Deus não apenas nos chama para servir, mas é também quem capacita para que a gente possa cumprir essa missão com excelência. Assim, o serviço cristão, ele é fruto da graça divina e não apenas do nosso esforço pessoal. Foi enfatizado também na semana passada que a igreja local ela é o principal meio ordenado por Deus para a evangelização, discipulado e apoio missionário. É por isso que a gente faz a obra através de igrejas locais e não simplesmente num campo lá fora. Os campos funcionam, estão lá, só que a igreja é esse envio, essa base de apoio, é o meio pelo qual Deus destinou para que isso acontecesse. A igreja não é apenas um lugar onde nós servimos, mas é o próprio meio que Deus estabeleceu para o avanço do seu reino. A igreja é essa centralidade, é o núcleo onde Deus faz o avanço do reino acontecer. O serviço cristão, ele não é opcional, ele faz parte do plano soberano de Deus para o crescimento do seu povo e a manifestação da sua glória no mundo. Isso é a igreja. O serviço também a gente deixou bem claro que ele não é restrito simplesmente aos pastores ou à liderança, pois o sacerdócio universal de todos os crentes, doutrina da reforma protestante, deixou bem claro que todos têm a responsabilidade e o privilégio de servir, de contribuir para o crescimento do reino de Deus e nas suas comunidades de fé. Essa ideia reforçou o entendimento de que qualquer vocação pode ser um chamado divino para a glória de Deus. Então não é só na igreja, é na sua casa, é no seu trabalho, em qualquer lugar eu posso glorificar a Deus. Não é simplesmente aqui. Lembra que eu falei na semana passada? Naquela época da reforma, apenas os clérigos podiam exercer o chamado divino, ou seja, apenas o clero religioso. Após a reforma, todos os crentes agora são sacerdotes e todos podem exercer o seu chamado, individualmente e coletivamente, para a glória de Deus. E é interessante que muita gente também destacou isso. Muitas pessoas se sentem incapazes de servir porque elas ainda não identificaram os seus dons, o seu chamado. Mas a Bíblia, ela diz que todos os crentes receberam dons da parte de Deus, dons espirituais. E esses dons, eles não vêm de nós mesmos, vêm dele, para que nós possamos ser ferramentas nessa edificação da comunidade, nessa edificação mútua. Eu deixei bem claro que a gente às vezes pensa que
servir ou que dom é só cantar e pregar. E não é. Existem muitos outros dons que está na lista que a gente leu na semana passada, dons de administração, de misericórdia, dons de serviço, que a gente às vezes acaba ignorando, porque talvez não parece tão vistoso quanto às vezes pregar, ou dom de cura e coisas do tipo, mas que são dons igualmente essenciais para o crescimento dessa comunidade de fé saudável. Então isso foi bem estabelecido na semana passada. Os dons são sempre diversos, mas é Deus, através do seu Espírito, que estabelece segundo a vontade dEle, para o que for útil, para a edificação da sua casa. Foi esclarecido também que o serviço cristão não é um meio de obter salvação, nunca, pois essa vem pela graça mediante a fé, mas as obras são uma resposta natural a essa graça, a essa nova vida que Jesus nos concede. Lembra que eu falei? Eu não sou salvo pelas boas obras, mas para boas obras. O texto fala assim. Então, as obras são uma resposta natural a essa salvação que Jesus nos concede. Elas são uma continuidade. É só você pegar os frutos do Espírito. Por isso que você não mede se uma pessoa de fato é cristã por dom. Dom pode ser imitado, dom pode ser emulado. Fruto não. Fruto naturalmente já aparece. Então nunca experimente olhar para um crente e falar assim: eu acho que esse fulano é crente por causa de dom. Porque dom a pessoa pode fingir, dom a pessoa pode imitar. Fruto não. Com o tempo, ou aparece ou não aparece. Não tem como fingir frutos. Não por muito tempo. E por fim, nós destacamos que a motivação principal no nosso serviço cristão deve ser sempre o amor. Sem ele, o serviço vai se tornar mecânico e vazio. E Jesus ensinou que os maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Essa é a centralidade do serviço cristão. É nisso que ele está baseado. E sem isso, tudo cai por terra. Então esses foram os fundamentos que nós lançamos na semana passada. Ok? E hoje a gente vai dar prosseguimento em tudo isso. Como eu falei também, hoje eu gostaria de falar sobre as formas equivocadas de desenvolver serviço na igreja, que vão tornar esse serviço ineficaz e muitas vezes até pecaminoso. E a partir desses exemplos errados, nós vamos caminhar em direção a um modelo saudável e cristão e bíblico de serviço para dentro das nossas comunidades de fé. Então a gente vai destacar o que é certo a partir do erro. A gente vai mostrar o que está errado para que a gente possa entender e caminhar para esse caminho correto, para esse destino correto de como é feito o serviço na igreja para a glória de Deus. Amém? Nós concluímos a aula anterior com a seguinte afirmação: quando servimos em amor, refletimos Cristo, edificamos a igreja e glorificamos a Deus. A gente fechou com essa frase: quando servimos em amor, refletimos Cristo, edificamos a igreja e glorificamos a Deus. Mas o que acontece quando nós servimos sem amor? O que vai acontecer? Quando eu desempenhar um serviço na igreja, ou um serviço à igreja, aos crentes, ao povo de Deus, sem amor. O que vai acontecer? E quando a ausência desse amor nos leva a simplesmente não servir, quando na ausência desse amor, eu simplesmente não decido servir, o que vai acontecer? Porque isso vai resultar, inevitavelmente, em um desequilíbrio à igreja local. Sem amor, servimos de forma vazia e mecânica, o que vai nos desqualificar para o ministério. Por outro lado, se devido à falta de amor eu decido não servir, eu acabo sobrecarregando os irmãos que estão empenhados no ministério, o que vai gerar um peso excessivo e, consequentemente, esse desequilíbrio que eu mencionei. Ao não servir, eu vou fazer o fardo dos irmãos ficar mais pesado. E aí eu vou gerar um desequilíbrio nessa comunidade local. E eu não estou afirmando que todo aquele que não serve o faz por falta de amor,
Muitas vezes o que nos falta é o entendimento, essa compreensão, é uma clareza correta acerca de alguns princípios. Um despertar que vai nos fazer buscar a Deus e, consequentemente, nos engajarmos nesse serviço cristão. Esse é o propósito da imersão, trazer clareza sobre esse assunto, a fim de nos proporcionar consciência e despertamento, para que nós possamos externalizar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado dentro de nós, já está aqui dentro. Eu preciso só colocar para fora, mas talvez eu precise de clareza para fazer isso. Então eu gostaria de explanar esses primeiros 2 exemplos. O primeiro é esse desenvolver o serviço cristão sem amor. Nesse primeiro exemplo, podemos refletir um pouco mais sobre o assunto a partir da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu vou colocar aqui para a gente possa ler na mesma versão. É 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. A gente vai conseguir abrir mais o assunto. Olha que interessante, vamos ler? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma hipérbole. O que é isso? É uma figura de linguagem que consiste em exagerar de forma intencional para enfatizar um ponto. O que ele faz aqui? Ele afirma que, ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que ele conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, de nada aquilo ia adiantar. Como assim, Rony? O que ele faz aqui? Ele está falando, ainda que eu conheça toda a ciência e todos os mistérios, ele conhece? Não tem como conhecer tudo. Mas ele fala, ainda que eu conhecesse tudo isso, se não tivesse amor aqui, não adiantaria de nada. E é interessante que esse trecho, ele está na continuidade do que nós lemos na semana passada, de 1 Coríntios 12, onde Paulo ensinou acerca dos dons espirituais e da unidade da igreja. Esse texto está logo na sequência, capítulo 12, Paulo ensina sobre dons e unidade de igreja, que foi o que a gente leu na semana passada. Aí no capítulo 13 ele vai falar o quê? Mesmo que eu tiver tudo isso daqui, se eu conhecer tudo isso, se não tiver amor, de nada isso aqui vai servir. É uma sequência. Então a gente vai concluir que não é apenas fundamental amar a Deus e ao próximo, mas que é inútil desenvolver serviço cristão sem amor. Não é que não vai valer a pena, é inútil desenvolver serviço cristão sem amor, porque, como Paulo fala, ainda que eu faça tudo isso, se não tiver amor, não adianta de nada. Então não é um ponto, não é uma coisa a mais, não é um diferencial, é obrigatório. Se não tiver, não serve. Se não tiver amor, desenvolver serviço cristão sem amor é inútil, não vai ter valia, não vai ter nada. E agora no segundo exemplo, na nossa segunda proposta, que é a ausência do amor como motivo que leva alguém a não servir. Nesse segundo exemplo, como que isso vai causar um desequilíbrio à igreja local? Como eu falei, quando há poucas pessoas engajadas em um ministério, elas acabam assumindo muitas responsabilidades, o que consequentemente levará à sobrecarga mais cedo ou mais tarde. E antes que eu entre nesse assunto, pode colocar o próximo texto, Cris? Antes de entrar nessa parte, onde a gente vai tratar de questões práticas do dia a dia de igreja, eu gostaria de destacar algo muito importante, ok? Mas vamos ler aqui o que Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo. Olha lá, 2 Timóteo 4, do 9 ao 10. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Só até aí. Qual é o contexto dessa carta que nós lemos, 2 Timóteo? Ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, antes da sua execução.
Essa é considerada a sua última carta. Diferente da primeira, quando Paulo também estava preso, só que em prisão domiciliar, onde ele podia receber visitas, agora Paulo se encontra numa situação muito mais complicada, muito mais difícil. Ele estava preso, aguardando só a sua sentença de morte, sob o domínio do imperador Nero. E a carta ela tem um tom muito pessoal e emotivo. Paulo incentiva a Timóteo a permanecer firme na fé, apesar das dificuldades. Ele exorta a ir rapidamente encontrá-lo. E ele menciona diversas pessoas que o ajudaram e outras que o abandonaram no ministério, mostrando tanto o lado humano quanto os desafios do ministério cristão, da vida cristã. E o que está acontecendo exatamente nessa passagem aqui que a gente leu? 4, 9 e 10 a parte A. O que está acontecendo exatamente aqui? Demas era um dos colaboradores de Paulo. Ele é citado anteriormente na carta aos Colossenses e a Filemon. Ele é citado naquela listinha de colaboradores. Ele era alguém que aparece como um dos companheiros fiéis de Paulo. Ele era alguém comprometido com a evangelização e ativamente envolvido no serviço cristão. Esse era Demas. No entanto, vemos que ele abandona Paulo e toda a sua missão. E o motivo? Ter amado o presente século. Essa é a sua motivação. É isso que está registrado. Isso vai sugerir que Demas, diante da perseguição ou das dificuldades do ministério, ele preferiu a segurança, os prazeres ou a comodidade da vida secular, ao invés de continuar ao lado de Paulo, que estava prestes a ser martirizado. Ele abandona o apóstolo Paulo por amor ao presente século. Demas ele vai simbolizar aqueles que, diante das dificuldades da fé, escolheram o conforto deste mundo ao invés do compromisso com Cristo. Ele serve de alerta para todos os cristãos. Esse é o exemplo de Demas. E essa triste história vai nos lembrar que nem todos, de fato, vão perseverar na fé. No entanto, a Bíblia ensina que aqueles que verdadeiramente foram regenerados por Deus perseverarão até o fim. Essa é a nossa esperança. Isso não significa que não teremos lutas ou tentações, mas que o próprio Deus nos guardará para que nós possamos permanecer firmes. E a perseverança no serviço cristão também é um sinal da obra transformadora da graça de Deus em nós. Também é uma evidência disso. E por favor, guarde isso com muito cuidado no seu coração. Com muito cuidado. Guarde isso. Todas as vezes que eu deixo o meu amor a Deus de lado, ou o meu amor ao próximo de lado, é porque eu estou amando alguma outra coisa em seu lugar. O amor ele funciona assim. Não é porque eu parei de amar aqui, é porque eu passei a amar alguma coisa ainda mais. E aquilo preencheu o meu ser. E agora, não importa se as pessoas ao meu lado estão morrendo ou se a igreja está sofrendo, ao amar alguma coisa no seu lugar, inevitavelmente nós vamos deixar aquilo de lado. O que acontece com o amor é que ele não deixa de existir, ele apenas muda de foco. Então, eu falei, a ausência do serviço ou a ausência do amor às vezes me faz negligenciar o serviço. Mas no final das contas, não é que eu não amei isso daqui, não é a ausência de amor, é porque eu amei algumas coisas um pouco mais, e por isso eu negligenciei isso daqui. Isso deve nos trazer temor, isso não deve nos trazer um peso, uma consciência. O que eu estou amando de verdade? O que é aquilo que me faz levantar de manhã, aquilo que me faz sorrir ou chorar? E sempre que a gente coloca alguma coisa acima de Deus como alvo do nosso amor, a gente vai perverter o serviço cristão. Sempre que a gente está aqui e alguma coisa está em nosso coração acima do amor a Deus e ao próximo, a gente, sem sombra de dúvidas, vai perverter o serviço cristão. Quando alguém ama mais outras coisas, a fama, o poder, a instituição, a produtividade maluca que existe hoje em dia, o crescimento, não, a gente tem que fazer, a gente tem que crescer, e a gente esquece que é Deus que dá o crescimento para a obra, não é através da nossa mão, nem da nossa força.
É só Deus que pode dar o crescimento. Sempre que eu faço isso, coloco um método acima de Deus, coloco pessoas acima de Deus, coloco um jeito de fazer, um jeito de testar aqui, ou alguma coisa para atrair pessoas que está fora da Escritura. Sempre que eu coloco alguma coisa acima de Deus e do próximo, eu perverto o serviço cristão. Eu vou fazer ele de forma ineficaz. Por mais que esteticamente dê resultados. Porque para quem não conhece, para quem às vezes não entende um pouco de como funciona o mecanismo de uma igreja, há muita gente vendendo método de crescimento de igreja. Faz assim que cresce. Só que as pessoas se esquecem que quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Só pode vir dele. Métodos funcionam em números, não em verdade. Não no DNA. Igreja de verdade cresce debaixo d'água, cresce com batismo, não com migração, de que eu coloco uma igreja legal aqui do lado e tiro um monte de gente de pequenas igrejas e encho a minha. Isso é método, não é crescimento de verdade. Isso só incha até um certo ponto. E quando eu faço isso, eu coloco coisas acima de Deus, eu consequentemente sempre vou trazer consequências terríveis para uma comunidade cristã. E aqui eu quero ir por etapas e pontuar cada uma dessas coisas com muito cuidado e com muito temor. Eu quero levantar algumas questões que talvez nos ajudem a evitar essas atitudes que podem prejudicar tanto a nossa igreja quanto a nossa fé. E agora eu tenho uma palavra: aqueles que desejam servir, aqueles que já são voluntários e para a liderança da igreja. Eu quero ter muito respeito, mas quero falar de várias coisas para cada um desses grupos, que não necessariamente estão acontecendo aqui, mas é uma vacina, é uma prevenção para que nunca aconteça. Quando a gente sabe do errado, a gente não pratica. O ditado diz que o inteligente é aquele que sai do buraco que ele caiu. O sábio olha o inteligente caindo e não vai por aquele caminho. Então que nós possamos ser sábios. Primeiro ponto, para aqueles que ainda não servem. Ao escolher não servir, eu posso sobrecarregar aqueles que já servem, como eu já falei. Muitas vezes nós reclamamos que certas pessoas fazem tudo, mas em muitos casos isso vai acontecer porque não há ninguém disposto a ocupar aquele lugar. A gente fala: nossa, fulano faz tudo, né? Mas quantas pessoas estão dispostas a pegar na mão, a pegar uma das tarefas e tirar da mão daquela pessoa? Se ela está engolindo tarefas por vontade própria é uma coisa, mas se não há ninguém, às vezes a pessoa por amor não quer deixar que aquilo deixe de ser feito. Eu vou deixar um buraco, não vai ser feito. E acaba pegando para si e se sobrecarregando. Mas muitas vezes é porque não há ninguém disposto a fazer. E não porque a pessoa está puxando para si. Por outro lado, aqueles que já servem também precisam aprender a dizer não, quando necessário. Porque se a gente não diz não para algumas coisas agora, inevitavelmente, em algum momento, não muito tarde, eu vou ter que dizer não para tudo de uma vez. Como assim, Rony? Eu começo a acumular tarefas, funções, cargos, ministérios e tal, e começo a ficar sobrecarregado. E aí eu não sei dizer não. Eu sou muito solícito e vou abrindo espaço na minha agenda para muita coisa. Quando eu abrir os meus olhos, alguma área da minha vida vai ter um dreno, porque essas coisas tomam tempo. E por a falta de equilíbrio vai gerar algum descontentamento em alguma área. E quando isso acontecer, seja uma doença, seja um problema familiar, seja alguma coisa no trabalho, eu vou ter que largar tudo de uma vez, porque eu não soube dizer não aos poucos para algumas coisas específicas. Então, para aquele que serve, aprenda a dizer não também. Quando não dá, não dá. Se você é alguém solícito, as pessoas vão entender que não dá, não deu. É assim que funciona. Por quê? Não se sobrecarregue, não se martirize. Não seja você o motivo da sua queda. Tenha sabedoria no exercer o ministério. Isso se fala de organizar responsabilidades, de priorizar tarefas importantes e evitar o acúmulo de funções. Muitas das pessoas sobrecarregadas é porque dizem sim para tudo. Uma palavrinha mágica na vida adulta é não. Para a criança a gente faz isso. Por que a criança, a primeira palavra que ela aprende a maioria é não? Que é a coisa que a gente mais fala para ela, né? Não mexe aí, não põe o dedo na tomada, não vai para a escada e tal. E a gente, quando é adulto, a gente esquece dessa palavra. A falta de equilíbrio
pode levar as pessoas ao burnout, a prejudicar a família e gerar muitas consequências negativas. Eu já vi muita gente tendo burnout, tendo esgotamento, tendo crise de ansiedade por servir na igreja. Porque não soube dizer? Não. Tinha gente para fazer, às vezes a pessoa querendo, não, eu faço. Até o momento que tem que falar assim, eu não posso fazer mais. E aí largou tudo. Por não ter equilíbrio. E esse ponto, ele também é extremamente válido para a liderança de igreja. Eu já conheci diversas pessoas viciadas em ministério e igreja, que negligenciavam absolutamente tudo por estar fazendo a obra de Deus, com aspas bem grandes, tá? Quando na verdade, as suas ações as desqualificavam para o ministério. Como assim, Rony? Eram pastores e líderes que não sabiam dizer não para nada. Que todo o seu tempo era para aquilo, porque na verdade era um vício, era uma dependência. E todo vício é negativo. Porque ele te tira do autocontrole, que é uma das características do fruto do Espírito, domínio próprio. Se eu não tenho isso, logo eu estou em algum desequilíbrio. E as pessoas se desqualificavam para o ministério enquanto faziam o ministério, enquanto praticavam o ministério. Como assim, Rony? Coloca o próximo texto, por favor. Vamos ler aqui as características ministeriais para entender como é que isso funciona. Olha lá, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Hoje eu vou ler bastante as cartas paulinas. Olha o que diz. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, é bom, gente. Não é ruim, é maravilhoso ser a gente também coparticipante na transformação de vida de pessoas. Estar aqui junto, cooperando com o serviço de Deus para transformar a vida de pessoas é maravilhoso. Mas é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado. Como é que você é moderado se não tem não para nada? Olha lá, sensato. Alguém que negligencia a sua casa a fim de desempenhar ministério, é sensato? Não. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Como é que eu ensino alguma coisa se eu estou em descrédito com outra? Não tem como ensinar. Eu já saí disso daqui, eu fui me desqualificando. Não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a sua própria casa. Pode colocar o próximo. Ou seja, se eu não governo bem minha casa, porque eu não estou nem lá, como é que eu vou governar se eu não estou lá? Se eu estou aqui o tempo todo? Criando filhos sob a disciplina. Como é que eu vou criar filhos se eu também não estou lá? É a TV que está criando meu filho. Com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho de fora. Como é que eu vou ter bom testemunho de fora se eu nunca estou lá fora, se eu sempre estou aqui dentro? A fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Próximo. Não, até aqui, perdão. Pode voltar, Cris. Observe que, ao colocar as tarefas ministeriais acima de tudo, o ministro pode negligenciar a família, gerar mau testemunho para os de fora e enfrentar muitos outros problemas. Nenhuma das áreas da nossa vida sofre de forma isolada. Se eu sofro no meu casamento, consequentemente, eu vou passar isso para a vida ministerial, eu vou passar isso para a vida profissional. Não tem como, eu estou sofrendo no trabalho, chego em casa, desligo. Não tem, cara, a gente não é assim. Às vezes pode até por um tempo, mas se as coisas começarem a escalonar muito, a gente vai passar para uma outra área. A gente não sofre de forma isolada, a gente vai passando, conforme vai aumentando o sofrimento, vai contaminando áreas da vida, se a gente não resolve as coisas. É assim que funciona. Há líderes que não sabem o que é descanso, não sabem o que é férias, contrariando o exemplo do próprio Senhor, que ao terminar a sua criação, o que ele fez? Descansou. Tem gente que acha que está acima do próprio Deus. Não precisa descansar. E se orgulha disso, né? Não, eu estou aqui na obra de domingo a domingo, eu não falto nada, eu não falho em nada, e está achando bonito. No meu processo particular de autoconvencimento, por isso que eu coloquei assim, autoconvencimento, eu tive que me convencer para melhorar meus hábitos, a minha vida, ter uma vida mais saudável. Para acontecer esse autoconvencimento, eu experimentei por muito tempo um processo, fui recebendo informação, palavras, pensando a respeito, sentindo os efeitos no meu próprio corpo, da idade chegando com algumas coisas. Só que duas coisas me foram fundamentais para que eu mudasse minha cabeça em relação a isso.
E foram duas frases, duas histórias que eu ouvi. A primeira frase foi de um pastor. Ele disse o seguinte: cara, nós gastamos muito tempo construindo um patrimônio, uma herança, um legado, às vezes financeiro e patrimonial, para os nossos filhos. Nós fazemos muita coisa, acordamos cedo, dormimos tarde. A única coisa, muitas vezes, que nós não fazemos é nos manter saudáveis para ficar aqui mais tempo com eles. A gente destrói a nossa vida para construir patrimônio e por isso a gente sacrifica a nossa vida e vai embora cedo, deixando tudo para eles, menos a gente. Isso foi como uma faca, que eu estava de fato negligenciando essa parte. E aí cortou, né? Fez aquele primeiro corte, mas ainda foi superficial. Agora a segunda história que eu escutei, ela dilacerou o coração. E foi também de um pastor que eu escutei isso. Ele estava, acho que era num podcast, ele contou uma história brevemente, e eu peguei a referência e fui buscar a história lá no fundo. E aí fui ler a respeito da história e de fato era verídica. E olha que interessante, a segunda história que me impactou de forma assim absurda, que foi o que me fez mudar muito a minha cabeça, foi a história de Robert Murray McCheyne, um jovem pastor escocês que aos seus 29 anos, em seu leito de morte, disse para um amigo, e pode colocar o próximo, Cris. Olha o que esse pastor de 29 anos disse para o seu amigo: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Isso aqui rasgou meu coração quando eu escutei. Ele era um pastor de 29 anos, tinha feito muito pela igreja. Ele foi um dos responsáveis por avivamento na Escócia. Tinha feito muito, mas eu tenho certeza que tinha muito mais a fazer. Alguém muito engajado, que ao não cuidar de si, partiu cedo. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei. Ele não colocou, não foi Deus que matou, ele colocou: matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Isso rasgou meu coração quando eu escutei. Não tem como. Aí eu posso até negligenciar a minha família, mas eu vou ignorar a voz do próprio Deus? E aí, você não vai cuidar do cavalo? Você é o cavalo, cuide de si. Porque se você não cuidar, e a mensagem que eu te dei, como é que você vai entregar ela? Para a sua família, para as pessoas que eu te constrangi a entregar, te coloquei para você entregar. E essa ilustração nos mostra como uma paixão espiritual sem o equilíbrio pode levar ao esgotamento. Cuide de você para que você possa servir melhor e por mais tempo. É essencial, meus irmãos. E eu não estou te falando para virar um fanático, não. Mas é cuidar de si, é tomar consciência, é melhorar em algumas coisas. Isso foi tão forte na minha vida, essa frase aqui. O que eu fiz com ela? Eu escrevi ela e coloquei na área de trabalho do meu computador. Eu trabalho o dia inteiro com o computador. E toda vez que eu minimizo as janelas, ela está lá na minha frente. Então quando eu ligo o computador eu vejo, quando eu desligo eu vejo. No dia que eu estou sem vontade de fazer um exercício, eu vejo essa frase e é o que me motiva a fazer. Por quê? Ele me deu a mensagem e um cavalo. Eu não posso matar o cavalo. Se ele quiser me levar, amém. Mas eu não posso ser o responsável por matar esse cavalo. A mensagem está comigo. E eu vou ser negligente ao que ele me confiou? Não posso. E o próximo ponto é voluntário, mas também é para o Senhor. E eu queria colocar essas duas questões: voluntariado versus responsabilidade. E nós precisamos ter muita clareza de que o nosso serviço na igreja, ele é voluntário, mas nunca pode deixar de haver responsabilidade em nossa mente e coração. Lembre-se, nós somos voluntários da igreja, mas de Cristo nós somos servos. Então, por mais que eu desempenhe meu papel aqui como um voluntário, não é para a igreja, é para Cristo. Da igreja eu sou voluntário, de Cristo eu sou servo. Entende? Paulo sempre iniciava suas cartas como servo ou escravo de Jesus. Eu sou Paulo, servo de Jesus. Eu sou Paulo, escravo de Cristo. Ele sempre iniciava ou findava suas cartas assim. E a liderança, ela não pode, de forma nenhuma, obrigar ninguém a servir.
Uma liderança saudável não obriga ninguém a servir. Mas em nossa servidão a Cristo, a nossa servidão a Cristo nos impede de servir de forma irresponsável e sendo negligente. Então, da mesma maneira que eles não me impõem o serviço, eu também não o faço de forma negligente e irresponsável, porque eu sou um servo fiel. Apesar de dizer não para algumas coisas, isso não significa que eu vou virar irresponsável, que eu vou faltar a compromissos, que eu vou chegar atrasado. Pelo amor de Deus, não vai pegar o que eu coloquei, que eu ensinei aqui e começar a aplicar de forma errada na sua vida. Pelo amor de Deus. Não é que o Rony falou que eu tenho que aprender a dizer não, e eu estou dizendo não para tudo. Pelo amor de Deus, irmão. Não vim aqui falar com você, ter uma conversa séria contigo. Não vai me usar como meio de causa aí para largar as coisas. Só seja responsável. Só seja responsável, pelo amor de Deus, irmão. A gente não tem como acontecer isso. E da mesma forma para a liderança, o voluntário, ele não é um escravo, ele não é um servo pessoal de ninguém. Ele deve ser tratado com cordialidade, levando em conta a sua agenda, os seus compromissos, a sua família. Tudo isso é levado em conta. Olha que interessante. O que nos falta, gente? Palavrinha-chave, mágica. Comunicação. A maioria dos problemas de igreja é comunicação, é ou não é verdade? O fulano não vem e não avisa. Aí o que acontece? Dá problema, nossa, o pastor ficou bravo comigo, né? Você não veio e não avisou, gente, pelo amor de Deus. O marco horário chega em outro, e aí os irmãos têm que ficar aqui, todo mundo tem vida, todo mundo tem compromisso. Eu marquei um ensaio, cheguei lá 1 hora atrasada, foi eu que marquei ainda. Olha que loucura, gente. Eu sei que nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Sou casado com uma mulher que demora para se arrumar. Testa a minha paciência todo dia na hora de sair. Às vezes eu quero vir para a igreja e tem que ficar relevando para chegar atrasado, mas não chegar pecando. Então é melhor chegar atrasado sem pecar do que chegar no horário pecando. Então a gente equilibra as coisas. Mas aí você vai trabalhando ali, fulano, manda uma mensagem, manda um link numa pregação falando sobre horários, como é pecado chegar atrasado. Vai trabalhando a mente da pessoa. É brincadeira, mas é verdade. É cômico, mas é sério. Mas assim, é comunicação. Se a gente se comunica, não tem problema. Pastor, tem aquele compromisso, mas eu vou ter um casamento da minha família. Avisa antes. Se você desempenha algum papel, coloca alguém no teu lugar. Não vai ter problema nenhum. O que nos falta é comunicação, gente. É só comunicar. Não tem problema. E quando a liderança também ela não tem equilíbrio, o fardo dos irmãos se torna desnecessariamente pesado, ao invés de ser leve, como afirmou Jesus em Mateus 11:30. Por quê? Porque se a liderança não tem consciência, não tem noção, muita liderança não tem noção. O que ela faz? Eu conheci um casal que servia na igreja, que existia trabalhos na igreja literalmente todos os dias da semana, e obrigava as pessoas a irem todos os dias da semana. Eu falei, esse pessoal não tem vida. E aí o pessoal foi me contar esse negócio na maior naturalidade. Eu falei, vocês eram doidos? Vocês não tinham vida, não? Aí todo mundo acima do peso, doente. Eu falei, por que está assim, né? Não tem tempo de ir numa academia, não tem tempo de alimentar, de fazer uma comida. Por quê? Porque não tem tempo para absolutamente nada. Não via parente. Era uma loucura, gente. Por quê? Porque não havia noção, não havia respeito, não havia equilíbrio. Não que servir ou congregar não seja bom, gente, pelo amor de Deus. Mas tem que haver noção. Então, se a liderança ela tem equilíbrio, ela não sobrecarrega o seu corpo de membros, os seus voluntários, porque há equilíbrio para todo mundo. E todo mundo consegue levar a vida tranquilamente, para a glória de Deus. Tem semanas que são mais corridas, tem semanas que são mais tranquilas, e assim a gente vai avançando. No trabalho não é assim, na família não é assim, quando tem na casa não é assim em todas as áreas. Quando essa conexão saudável entre liderança e voluntários não existe, o serviço se torna uma obrigação sem alegria e prejudica os dois lados. Coisa dura, cara, é servir por obrigação num lugar sem alegria. É pesado, é danoso. Você chega com vontade de ir embora e vai com mais alegria do que tudo que ficou aqui. Por quê? Porque eu não tenho mais alegria. Eu perdi por causa de uma obrigação. Coloca para mim o próximo texto, por gentileza. Terceira carta de João, 9-11. Olha o que diz. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer primazia entre eles, ou seja, gosta de ser o primeiro, o mais reconhecido, o mais importante, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Próximo. Amado, não imite o mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Nesse texto aqui, gente, João repreende a atitude arrogante de Diótrefes, um líder que buscava ter a primazia. Ele queria ser o mais importante, o primeiro de tudo. E ele se recusava a reconhecer a autoridade apostólica de João, os seus ensinamentos, as suas cartas, e se opunha à sua liderança. Além disso, ele impedia que os missionários, aqueles irmãos que vinham, fossem acolhidos, e expulsava aquele que os acolhia. Esse era o cara que está no texto. Como se não bastasse, ele também falava com maldade e contava mentiras acerca de João e de seus colaboradores, causando divisão e prejuízo àquela comunidade cristã. Esse era Diótrefes. No versículo 11, João exorta os crentes a não imitarem o mal, mas o bem, deixando claro que quem pratica o bem de Deus e quem age com maldade, não verdadeiramente conheceu a Deus. É alguém que não conhece o Senhor, quem está agindo com maldade. Não se encaixa nesse perfil maluco, narcisista, desse líder que não sabe, que não tem noção? Que não pontua as coisas, que quer ser o primeiro de tudo e quer exercer domínio sobre os outros como se fosse o pai de alguém? Nem o pai faz isso. E eu queria pontuar aqui quais são os limites entre liderança e voluntariado. E qual que é o limite principal? Onde que começa a questão de limite aqui? Onde que vai começar? Quando eu tenho que, eu perco o meu porquê. Quando eu tenho que, eu perco o meu porquê. Como assim, Rony? Quando um voluntário é obrigado a fazer alguma coisa, ele é obrigado a fazer alguma coisa, ele deixa de ser voluntário e ele passa a ser um funcionário que não está sendo pago. Quando eu obrigo alguém a fazer alguma coisa, aquela pessoa vai perder o seu porquê. Porque ela tem que fazer alguma coisa. E aí a motivação inicial, o porquê, a alegria do serviço, vai pelo ralo. Vai tudo pelo ralo. Isso acontece quando um pastor se esquece que as ovelhas não são suas, mas de Cristo. É triste, meus irmãos, mas se você pegar alguns vídeos sobre o assunto e você chegar nos comentários, o que mais tem é testemunho disso. Se você conhece um pouco de igrejas e você conversa com os irmãos, tem lugar que é loucura, que as pessoas agem como se fossem donos das pessoas. Tem lugar que você namora se o seu líder deixar, que você aceita a faculdade ou um emprego se o seu líder deixar, se você troca de carro se o seu líder autorizar. Olha que loucura! Em pleno século XXI tem lugar que é assim, e não é pouco, tá? São mega igrejas. E as pessoas perderam totalmente o senso, a noção de certo e errado, estão dominando sobre os outros. Eu estive em um evento em fevereiro, março, abril, não lembro. E era um evento sobre isso. E aí a gente tinha algum momento do almoço ali, a gente estava conversando com os irmãos, e cara, os testemunhos, você ficava aterrorizado. E você fala, cara, isso é Brasil? Não, isso é Brasil, isso é cidade grande. As pessoas se submetem a isso, por quê? Porque às vezes é o primeiro contato dela com a fé, não conhecer uma igreja saudável, e as pessoas se submetem a coisas absurdas. E a gente não tem noção do que acontece, mas acontece. Era cada testemunho um pior do que o outro. De coisa assim, de matar as pessoas ficarem inválidas por serviço maluco, por gente doida na direção de trabalhos. Vocês não têm noção do que acontece, gente. É loucura. O voluntariado, ele nunca pode ser pesado e nem agressivo. Ele não pode ser pautado em lealdade cega, sem questionamentos. Na hora que você tiver um pastor que você não pode questionar, você não tem um pastor, você tem um imperador, um rei, alguém que se você questionar vai mandar matar você. Tem uma história, não vou lembrar onde eu escutei essa história, mas tinha um líder maluco que ele falava assim, para os seus voluntários, se eu mandar vocês tacarem fogo na igreja, a única pergunta que vocês têm o direito de me fazer é se é para usar álcool ou gasolina.
O cara falou isso na internet, gente. Na internet. Olha que loucura. E gente se submete a isso. Se eu estivesse num lugar desse, eu levantava e ia embora. Mas assim, isso são anos de lavagem cerebral, de coisas enfiadas para dentro, que a pessoa perde o senso do certo e errado e aturam as coisas dessas. Quando esse equilíbrio ele é ignorado, aí vão surgir o quê? Imposições, abuso verbal, moral, seja por um coração sem Deus, a sua liderança, ou por frustrações lá atrás, alguém fez mal, alguém passou a perna, e agora esse líder quer se prevenir, e agora passa a exercer primazia, como o texto que a gente leu. Ou seja, por sobrecarga, pessoas que perderam a noção da coisa, perderam a mão. Quando a liderança se torna opressiva, aí vão surgir o quê? Rompimentos. Nesse ambiente doentio, existem regras não ditas que, quando quebradas, geram consequências inesperadas. Como assim? Regras não ditas? Um ambiente que é doentio, se eu falto no aviso, o pastor fica sem falar comigo. E eu não sei por que ele ficou, porque essa regra não foi estabelecida, que eu não podia faltar nenhum dia. E a consequência, como a regra não foi estabelecida, a punição também não foi, mas elas existem. A gente só não ficou sabendo, mas existem. Olha que loucura. Num ambiente doentio, gente, tudo pode acontecer. Por quê? Porque a gente perdeu o senso, a gente perdeu o amor, a gente perdeu a noção das coisas. A gente deixou a palavra de lado. Que o nosso serviço ao Senhor seja equilibrado, voluntário e cheio de alegria. Sempre lembrando que a nossa maior responsabilidade em tudo é glorificar a Deus com tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso serviço. E já partindo aqui para a conclusão do nosso assunto de hoje, hoje nós podemos observar como um serviço cristão saudável precisa estar fundado na glória de Deus. O equilíbrio entre responsabilidades e descanso, e no respeito mútuo entre liderança e voluntários. Tudo isso precisa estar estabelecido. Quando o ministério se torna um fardo pesado, alguém está desalinhado. Seja na motivação do coração, seja na forma da liderança conduzir, ou na maneira que nós nos dispomos a servir, alguma coisa está fora do lugar. Se está virando um fardo, alguma coisa está fora do lugar. Não tem como estar certo, está ficando pesado. E eu gostaria, para a gente finalizar mesmo, só de lançar os desafios finais para cada área, para quem serve, para a liderança e para a igreja. Primeiro, uma palavra aos voluntários, aqueles que já estão no serviço. Que o seu serviço seja feito com alegria e responsabilidade, lembrando que é para o Senhor. Não permita que o ativismo tire a sua motivação inicial. Não permita que esse acúmulo de tarefas, que a falta de organização ou as responsabilidades excessivas tirem a sua motivação inicial, aquele amor, aquele zelo que você tinha pela obra. Trabalhe o caminho de corrigir isso e não simplesmente chegar ao ponto de que estourar, que você tem que largar tudo de mão. Não, tente corrigir, converse com o pastor, com os irmãos maduros, se você chegou nesse ponto. Arrume a casa, não destrua ela para ter que construir uma nova. Agora uma palavra à liderança, pastores e líderes. Lembrem-se de que as ovelhas pertencem a Cristo. Não tornem o serviço um fardo pesado, mas conduzam com graça, amor e humildade. Que as pessoas se sintam alegres em servir. Por conta de uma liderança que não faz isso um fardo, não faz disso uma obrigação, nenhuma imposição. Você tem que vir, senão você está fora. Ou é do meu jeito ou não tem jeito. Não, nada disso. Aquele que não serve, não serve, que a frase está ficando popular por aí. Que de bíblica não tem nada. E para toda a igreja, busquemos um ambiente onde a liderança sirva e cuide, e os voluntários se disponham com alegria, pois assim refletimos o caráter de Cristo. Pode colocar o próximo, por favor, para a gente fechar. Que possamos sempre nos lembrar que o serviço cristão não deve ser marcado pela opressão, mas pela liberdade que há em Cristo Jesus, como ele disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nunca aceite que alguém pegue esse fardo leve e o torne pesado. Nunca deixe que alguém pegue o fardo que ele fez ser leve e faça ser pesado.
Ele derramou o seu precioso sangue para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós tivéssemos uma comunidade, uma família de irmãos, alegres em participar, nos fez participar da sua obra, em poder ser cooperadores no ministério, na palavra, no auxílio, na pregação, na edificação de novos irmãos, para agora vir alguém e fazer o fardo que ele fez ser leve, virar pesado, ficar pesado. Não, meus irmãos, Jesus não tem isso para nós. Jesus tem algo melhor. Por mais que às vezes o serviço seja difícil, ele não é um fardo. Ele não é um fardo, ele nunca pode ser um fardo. O fardo de Jesus é leve. Nesse momento eu gostaria de orar com todos e pedir a Deus que nos ajude a servir para a sua glória e para a edificação da igreja. Amém?